Boa tarde, pessoal. Vamos dar início aí ao nosso estudo à distância. Lembrando que vocês precisam se organizar para que vocês consigam fazer com sucesso todas as atividades propostas pelos professores durante esse período de quarentena. Eu vou dar continuidade ao estudo dos polinômios, onde nós paramos nas aulas presenciais, no item 3.4, que é a multiplicação de polinômios, que está lá na página 55 da apostila de vocês. Então, nesse vídeo eu vou fazer uma explicação usando os próprios exemplos da apostila, que é o que vocês vão acessar no portal. Lembrando que o acesso ao portal é obrigatório para que vocês tenham, para que compute, né, as atividades de vocês, para que as atividades de vocês sejam computadas, tá bom? Então vamos dar início aqui. Então nós temos ali o primeiro exemplo, em que nós temos o monômio 2ax ao quadrado sendo multiplicado pelo monômio 9ax. Lembra sempre, na multiplicação de monômios ou polinômios aqui, a gente faz a multiplicação entre os coeficientes, duas vezes, tá? Vou fazer aqui o vezes em vermelho para ficar claro. 2 vezes 9, 18. E quando a gente trabalha com a parte literal, nós vamos utilizar a propriedade da multiplicação de potência de mesma base, tá? Então, no caso, o A não tem nada, expoente 1, outro A não tem nada, expoente 1, o X não tem expoente, na verdade, não aparece, né, porque ele tem, é 1, aí a gente vai usar a propriedade onde copia a base, que é o A, e a gente soma 1 mais 1, 2. X, copia a base, 2 mais 1, 3. Está feita aí a multiplicação do primeiro exemplo. Não tem mais o que fazer, tá bom? Vamos dar sequência para o próximo exemplo. Dando continuidade aqui ao segundo exemplo, que ele consta na página 56 da apostila de vocês, nós temos uma multiplicação de um monômio por um trinômio, ok? Então, o fato do monômio estar fora do parênteses, nós vamos aplicar aqui a propriedade que a gente chama de distributiva. Ok? Então, nós vamos aplicar ali a propriedade distributiva. Primeira coisa, antes da gente iniciar, é colocar os expoentes onde não existe, tá? Para a gente não se esquecer na hora de fazer, de aplicar a propriedade da multiplicação. Então, aqui o x não tem expoente, põe 1. O y não tem expoente, põe 1. O outro x não tem expoente, põe 1. O y não tem expoente, coloca 1. E o z não tem expoente, coloca 1. Aplicando o mesmo raciocínio do exemplo anterior, a gente vai pegar, ó, coeficiente multiplicou pelo coeficiente, 5 vezes 4, 20, ok? Agora vamos trabalhar com as letras. Esse x juntou com esse x, conserva a base, soma os expoentes, ó, 1 mais 1, 2. O y vai multiplicar aqui, porém aqui não, esse lado não tem y. A gente copia exatamente do jeito que ele tá, ok? Agora nós vamos fazer a multiplicação do monômio pelo menos 11y. Mais uma vez, regra de sinal, não tem sinal, entende-se que é positivo. Mais com menos, menos. 5 vezes 11, 55, ok? Agora juntando as letras. X não tem x, conserva o x. Y juntou com y, somou os expoentes, ó. 1 mais 1, 2, ok? Juntando o monômio com o último monômio de lá, nós teremos, aplicando a regrinha de sinal, mais com mais, mais. Multiplicando os coeficientes, 5 vezes 3, 15. X não tem x, conservou. Y não tem y, conservou. I não tem z, conservou. Ok? Então, eu espero que tenha ficado claro aí esse segundo exemplo. Dando continuidade aí na página 56, vocês vão observar aí que nós temos
um terceiro exemplo, onde eu tenho um binômio que vai ser multiplicado por um trinômio, tanto que ele chama de multiplicação de polinômios. Lembra sempre, primeiro passo é colocar expoente onde não aparece. Então, aqui no x não aparece expoente, coloca 1. Aqui nesse outro x não aparece expoente, coloca 1 mais uma vez. Bom, aí nós vamos fazer onde não tem coeficiente, pessoal. Lembra que o coeficiente é o número que vem antes da letra. Então, aqui nesse x ao quadrado não existe número antes. Lembra que é 1. Ó, esse x ao cubo não tem número antes. Lembra que é 1. Esse x não tem número antes também. Coloca-se coeficiente 1. Não vamos esquecer que essa foi a primeira explicação de monômios que nós tivemos, ok? Vamos aplicar aqui mais uma vez a distributiva, tá? Então, vai ser aplicado novamente a distributiva. Ok? Onde nós faremos, ó, o 1x ao quadrado vai ser multiplicado pelo 1x ao cubo. Perceba, 1 vezes 1 é igual a 1. X juntou com x, somou os expoentes, ó, 2 mais 3, 5. Lembrem-se sempre da propriedade de multiplicação de potência de mesma base. Mais uma vez, ó, o x ao quadrado vai multiplicar com o 2x ao quadrado. Regra de sinal. Não tem sinal, subentende-se que é mais, ó. Mais com mais, mais. 1 vezes 2, 2. Juntou o x quadrado com o x ao quadrado, copia a base, somou, ó, 2 mais 2, 4, ok? O x ao quadrado aqui vai multiplicar pelo menos 1x. Regra de sinal, mais com menos, menos. 1 vezes 1, 1. Juntou o x ao quadrado com o x elevado a 1, copia a base e soma os expoentes. 2 mais 1, 3, ok? Feito isso, nós vamos fazer o mesmo processo, só que agora com o 5x elevado a 1, ok? Então, aqui, ó, o 5x multiplica pelo 1x ao cubo. 5 vezes 1, opa, regra de sinal, ó, mais com mais, mais. 5 vezes 1, 5. X juntou com x, somou o expoente, ó, 1 mais 3, 4, ok? O 5 multiplica com o 2x ao quadrado, 5. Regra de sinal, mais com mais, mais. 5 vezes 2, 10. Juntou o x, somou o expoente, 1 mais 2, 3. O 5 vai ser multiplicado pelo menos 1x lá, ó. Regra de sinal, mais com menos, menos. 5 vezes 1, 5. Juntou os 2x, somou os expoentes. Soma-se os expoentes, ó. 1 mais 1, temos aqui 2, ok? Fizemos a multiplicação. Porém, quando a gente trabalha com multiplicação de polinômios, percebam que nós temos termos semelhantes. Aqui, ó. O 2x à quarta eu consigo juntar com o 5x à quarta. O menos 1x à terceira, eu consigo juntar com o mais 10x à terceira. Então, vamos juntar os termos semelhantes, ok? Então, continuando aqui, ó. 1x à quinta não tem ninguém com o termo x à quinta. Então, copia. Tá bom? Juntando o 2x à quarta, que é positivo, com mais 5x à quarta, soma 2 mais 5, 7. E cuidado, na soma, a parte literal, ela apenas é copiada, tá bom? A gente só junta o expoente na multiplicação. Ó, o menos 1x à terceira com mais 10x à terceira, dá para juntar porque os dois têm a mesma letrinha aqui, ó, tem a mesma parte literal.
Só que cuidado, hein? O 1 é negativo, o 10 é positivo. Então, 10 tira 1, 9. E a parte literal, que é o x a terceira, a gente copia. E aí resta apenas, né, o menos 5x ao quadrado, que eu não consigo juntar com ninguém, ele permanece. Percebam que agora, ó, nós não temos mais os termos semelhantes. Ó, x à quinta é diferente de x à quarta, que é diferente de x à terceira, que é diferente de x ao quadrado. Então, a gente realizou aí com sucesso a multiplicação dos polinômios. Então, boa sorte na realização das atividades que vocês vão fazer daqui em diante. Obrigada, pessoal.